Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meu nome é Renato, sou professor da Sala Master aí, né, da nossa EBD. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos de todos os domingos, né, onde falaremos aí da lição 3, Ninguém é de Ninguém, do livro Carta aos Coríntios. Temos aí com o Paulo, né, mais um problema aí que Paulo vai enfrentar aí e vai exortar a igreja de Corinto. Nesta lição teremos aí o texto básico, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 31. E como versículo-chave dessa lição, foi separado o versículo de número 30, onde diz que: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então temos aí este versículo como versículo-chave desta lição. Foi listado alguns objetivos, né, dessa lição. Ao final dessa lição eu gostaria que você buscasse alcançar esses objetivos, né, e os tornasse também como meta, né, como meta para a sua vida aí. Esses objetivos aí nos farão, né, pessoas melhores dentro da nossa igreja, dentro do nosso lar, onde ele visa aí a unidade em Cristo Jesus, né? Como devemos agir, né? O que devemos fazer para deixar de lado aí a dissensão, a divisão, né? Os probleminhas, as picuinhas que há dentro da igreja, né? Então eu vou estar lendo aqui esses objetivos e gostaria mesmo que você os tornasse como meta, né? Para os anos que Deus nos permitir viver aqui sobre essa terra, né? Sermos um pouquinho diferentes, né? Para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos mesmo, na realidade, de acordo com a Sua palavra. Saber sobre a importância de estar unido para ser forte. Sentir zelo pela igreja e sua unidade. Perdoar e pedir perdão sempre que necessário para a manutenção da unidade da igreja. Buscar nas Escrituras referências que conduzem à unidade, agir sempre em prol da unidade e nunca a favor da divisão. Então, são objetivos aí, né? A gente sabe que não são tão fáceis de ser alcançados, mas que possamos estar empenhados, né, na busca, em oração constante, lendo a palavra de Deus, né, para podermos sermos pessoas melhores aí em nossos convívios, né? Esse é o penúltimo slide, irmãos. Eu coloquei aí duas imagens, né? Um pouco da realidade do que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde Paulo teve que intervir, né, exortar os irmãos para que eles voltassem à unidade em Cristo Jesus e que não foge muito do nosso contexto atual de hoje, né? Alguns de Paulo, alguns de Pedro, outros de Apolo, alguns se achando autossuficientes em Cristo, não precisando de pessoa nenhuma para poder levar o evangelho, né? Então essas pessoas se consideravam sábias, extremamente sábias, não necessitando de ninguém que Deus tivesse preparado para levar a mensagem a esses ouvintes, né? Então hoje sabemos também que isso ocorre bastante na nossa igreja, né? Tem as pessoas que seguem o pastor e não a mensagem que o pastor prega, e outros morrem ali naquela denominação. Há vários contextos aí, né? Tem pessoa que fala, não, eu sou desse lugar aqui, eu vou morrer nesse lugar aqui. E outras já seguem o pastor, o fulano foi para tal lugar, eu estou saindo daqui e vou para tal lugar. Então, hoje em dia a gente vê muito isso daí, né? Alguns lá dentro mesmo montam as suas próprias igrejas, criam as suas doutrinas, né?
E com isso, irmãos, vai criando aí, né, as contendas, as dissensões, as divisões. Então hoje a gente vê aí a quantidade enorme que temos, né, de denominações cristãs, né, que se dizem cristãs, mas que na verdade a mensagem da cruz não é levada ao pé da letra, assim como as escrituras nos passam, né? Então que possamos ficar atentos. Essa lição vem nos atentar a este fato, né, ao fato da divisão e principalmente nos exortar ao fato da unidade de Cristo, né? Não podemos estar divididos. Somos um em Cristo, né? Não são as igrejas do Senhor. Ele vem buscar a igreja do Senhor, né? Então, que você possa nesse domingo refletir, tomar esses objetivos aí da lição como meta para a sua vida, né? Ponto de melhoria a ser alcançado por todos nós, né? Eu me incluo aí também. E o próximo slide aí é um vídeo de um rapaz, eu acho que ele simplifica bem o que essa lição vem nos trazer, a preocupação de Paulo, né? Como Paulo exortou esses irmãos de Coríntios na época aí. Então, eu desejo a você um bom domingo, que Deus esteja com você. Vamos orar aí pelas eleições, né? Sabemos que Deus vai colocar pessoas que ele já escolheu para governar o seu povo, né? Nós nos incluímos aí nesse povo, fazemos parte aí da população de Uberlândia. Possamos orar por aqueles que representam o nome de Jesus, né? Sabemos que a obrigação é levar também a palavra onde quer que essas pessoas estejam, seja na Câmara, seja no seu trabalho, na sua casa. Já sabemos que tudo já foi determinado por Deus, mas continuamos com o dever, né, de estar orando, pedindo, intercedendo por essas pessoas que fazem parte do nosso meio também, né, que faça aí a sua vontade, que estejamos sujeitos à sua vontade, né. Desejo a você aí um ótimo domingo, uma ótima semana, que você desfrute dessa mensagem, se aprofunde um pouco mais, pegue o texto todo e leia, né? Que você tenha um excelente dia aí na presença do Senhor Jesus Cristo, irmão. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo ele expressa a sua gratidão, sua felicidade pela vida dos coríntios, mas também procura tratar um problema grave que existe entre eles, que é a divisão. Eles não são unidos, eles são divididos. E Paulo procura tratar isso evidenciando, exaltando Cristo, sua sabedoria e o poder de Deus. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. Aqui na primeira parte da carta, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre sua vocação e dar as saudações, né, que ele costuma dar sobre o seu chamado, sobre a igreja de Deus, sobre os santificados, e deseja que a paz esteja sobre todos eles. Aqui, a partir do versículo 4, ele vai expressar a sua gratidão pela vida dos coríntios, dizendo que dá sempre graças a Deus pela vida deles. E ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Ou seja, em Cristo nós somos enriquecidos em tudo. Os coríntios foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra, conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Ou seja, aquela era uma igreja que dava frutos. Cristo os enriqueceu em tudo. E se nós pararmos para pensar, eu, por exemplo, se eu for pensar quem eu era antes de Cristo, eu era uma pessoa completamente sem perspectiva. Mas Cristo não me deu apenas vida, mas vida com abundância, perspectiva, futuro, dons. E por isso hoje eu posso estar aqui compartilhando a palavra dele com você, exatamente por causa desse enriquecimento. Da mesma forma você, eu tenho certeza que em Cristo você tem sido enriquecido em muitas áreas da sua vida.
No versículo 9, o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados para ter intimidade com o Senhor Jesus, para viver em comunhão com Ele, para sermos um com Ele, para sermos dirigidos, ministrados, cuidados por esse amor. E Paulo diz, olha, fiel é Deus. Nós servimos a um Deus fiel. Você serve a um Deus fiel, que tem cuidado e tem amado você. E essa instrução é fruto desse amor. Em seguida, depois de conscientizar os coríntios disso, de que eles são enriquecidos em Cristo, de que eles têm recebido de Cristo, de que eles foram chamados para a comunhão com Cristo, Paulo vai começar a falar sobre o problema da divisão. No versículo 10 ele diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Versículo 12. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? O apóstolo Paulo ele fala sobre a raiz, o problema raiz da divisão. É o conceito pessoal, né? Seu posicionamento pessoal. Paulo está dizendo aqui, olha, alguns dizem que se identificam mais com Apolo, com o ensino de Apolo. Outros dizem, eu me identifico mais com Paulo. Paulo é o meu mentor. Outros dizem, não, meu mentor é Pedro. Pedro é a pessoa a ser seguida. E outros ainda diziam Cristo. E Paulo questiona, Cristo está dividido? O que nós devemos ter em mente aqui? É muito difícil nós termos um só pensamento no sentido de, com o passar do tempo, no contexto atual, nós termos uma única posição teológica acerca de todos os assuntos da Bíblia. É muito difícil. E por que eu digo isso? Porque passado o tempo, né, muitos homens e mulheres de Deus estudaram as Escrituras e nem sempre as Escrituras apontam um único caminho a ser seguido. Eu sempre digo isso nos meus vídeos para que nós tenhamos ideia de como analisar e estudar as Escrituras. Se nós formos analisar em nossos dias, nós temos várias denominações e as denominações são exatamente por causa disso, porque nós temos visões diferentes de um mesmo assunto no cristianismo. Uns que batizam por imersão, outros que batizam por aspersão, outros que batizam por efusão. Há alguns cristãos que guardam o sábado, outros cristãos guardam o domingo. Alguns cristãos que se maquiam, outros que não se maquiam. Alguns cristãos que jogam bola, outros que não jogam bola. Então, são questões que são difíceis de você apontar um único caminho quando você vai escutar os motivos de tais pessoas para fazer ou não fazer determinada coisa. Mas o que Paulo está falando aqui é que nós devemos ter um só pensamento e concordar e viver em unidade, colocando o amor sobre todas essas coisas. Nós não devemos viver em confusão, em contenda, em discussões inúteis em relação àquilo. Outra coisa que Paulo aborda aqui é que há cristãos que são mais denominacionais do que cristãos. Ele é mais fácil ele sair de Cristo do que da denominação. Eu, por exemplo, esses dias recebi um áudio de um amigo no celular. Ele está morando no interior e a congregação em que ele faz parte está em crise porque o pastor não tem um bom ensino. Ele diz que a igreja está morrendo de fome no sentido de que a Bíblia não tem sido bem ensinada, porque o pastor não tem tanto domínio, enfim. E depois que ele desabafou e falou tantas coisas, eu disse, mas aí não tem outras igrejas que você possa congregar e ter sua alma alimentada? E ele me respondeu, Diego, até tem, mas eu sou como aquelas pessoas tradicionais, eu nasci aqui, eu morro aqui. Então, há pessoas como ele, que saem de Cristo, mas não saem da denominação. E isso é um grande erro. Nós somos de Cristo. Nós devemos, sobretudo, estar em Cristo. Cristo deve ser o nosso maior objetivo, não a instituição. Com isso, eu não estou desmerecendo, falando mal ou dizendo que as denominações são um demônio. Não tem nada a ver. Denominações são bênção e isso mostra a diversidade do Espírito Santo e da forma como o Senhor Deus trabalha na humanidade. Quando o Senhor Jesus envia
as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, e ali nós vemos já uma diversidade de ensino, uma diversidade de igrejas. Não tinham denominações, mas tinham costumes e práticas diferentes. Mesma coisa hoje em nossos dias. Mas o que Paulo ressalta aqui, é o que eu também exalto, é que nós estamos em Cristo e Cristo não está dividido. Versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que é que nós devemos ter em mente quando nós analisamos a saúde de uma igreja? O teor da sua pregação. E a denominação deve ser fundamentada na mensagem da cruz, na morte e ressurreição de Jesus, e sendo ele único e verdadeiro Filho de Deus. Se a sua denominação ela prega isso, ela anuncia isso, então ela é uma igreja cristã. Por quê? Porque essa é a mensagem que traz o pecador ao arrependimento e pode encaminhá-lo para o céu. Essa é a mensagem da qual muitas igrejas têm aberto mão, porque é loucura. Muitos pastores têm se capacitado muito no sentido natural, o que não é ruim, têm se tornado muito sábios nos sentidos naturais, o que não é ruim. Contudo, muitas vezes, por se tornarem tão sábios, eles acabam substituindo a mensagem da Bíblia, o ensino bíblico, por suas teorias, por seu conhecimento filosófico, por seu conhecimento psicológico, e aí a mensagem dele passa a se tornar uma mensagem sábia aos olhos do mundo, mas que despreza a loucura da mensagem da cruz, e isso não pode acontecer. Aqui no versículo 21, na parte final, ele diz, no versículo 21 como um todo, na verdade, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E que loucura é essa? Cristo Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Essa é a loucura da pregação. Versículo 21, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Essa loucura de Deus, que é Deus se fazer homem, viver a nossa vida, e morrer uma morte que era nossa, uma morte horrível, condenatória, vergonhosa, mas ressuscitar ao terceiro dia não faz o menor sentido. Faz? Não faz. Humanamente falando, ela não faz sentido, é uma loucura mesmo. Mas essa loucura é mais sábia do que a filosofia, ou a psicologia, ou a psiquiatria mais poderosa que Freud ou qualquer um desses outros sábios tenha falado, tenha discorrido. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E é a ela que eu e você temos que nos dedicar. No versículo 27 ao 29, Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O que significa que a igreja só é constituída de pessoas que não têm conhecimento, ou de pessoas miseráveis, ou de pessoas pobres? Não, em sua maioria, sim, esse público realmente é muito abrangente na igreja. Mas pessoas instruídas como Paulo, doutores como Paulo, médicos como Lucas, pessoas sábias e inteligentes também fazem parte da igreja. Contudo, de toda forma, no geral, Deus escolhe o que é fraco para envergonhar o que é forte. Aquilo que é desprezível, aquilo que nada é, eu, você, aquilo que era rejeitado pelo mundo, aquilo que o mundo não quis, Deus elegeu e escolheu em Cristo Jesus para glorificar o seu nome. Então, tudo isso é para que Deus seja glorificado, para que eu, por exemplo, que estou pregando aqui, tenha consciência e diga a você que não estou aqui por minha própria sabedoria ou força. Eu estou aqui porque eu sou um resultado da graça. Eu sou um desses que o mundo rejeitou, que o mundo desprezou. Eu sou um desses que nada é, mas que agradou ao Senhor escolher para anunciar a sua palavra. E eu sou muito feliz por isso. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Assista aos nossos vídeos. Convide outras pessoas e faça a nossa comunidade crescer. E até a próxima. Deus abençoe.